Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar a fazer análises de episódios de Jornada nas Estrelas, vamos voltar à série clássica, a TOS, mais especificamente ao 17º episódio da primeira temporada, intitulado O Primeiro Comando. Isso mesmo, gente, Galileu 7, um daqueles episódios icônicos de Jornada nas Estrelas, né, como Equilíbrio do Terror, como Jornada para Babel, como Amok Time, né? Esses episódios realmente, né, Incidente Enterprise, né, como esses episódios realmente, né, que são acima da curva, que são acima da média, né, que fazem, né, a gente gostar tanto dessa série, né, no caso, né? E um episódio que vai trabalhar, né, o personagem do Spock, né? O Spock, que é um personagem que é muito querido, né, que é muito icônico também, que é muito amado por muita gente, né, da franquia, que é a coisa top da franquia, né, no caso, né? E um episódio que vai trabalhar, né, um pouco mais, né, o desenvolvimento do Spock para tornar o Spock tão popular e tão amado, né, entre os fãs, né, no caso, né? Mas vamos falar um pouquinho do episódio, vamos dar uma relembrada nesse episódio para a gente poder entender porque que ele é tão importante, ele é tão bom, né, no caso, né? A Enterprise ela estava carregando uma carga de medicamentos, né? Ela tinha que entregar esses medicamentos num planeta que estava sofrendo uma praga, ela tinha um prazo para fazer isso, né? E existia um observador, uma espécie de observador, de comandante da Federação que estava ali dentro da nave, né, responsável por essa carga de medicamentos, né? E que em determinadas situações ele tinha até mais autoridade do que o Kirk na nave, né, no caso, né? Mas ao mesmo tempo a Enterprise também no caminho, né, desse planeta ela estava passando por um quasar, né? E aí é função da nave também, né, cientificamente falando, né, a função da nave também, a missão da nave também, investigar esse quasar, né? Então essa investigação ia ser feita num tempo, né, que não prejudicasse, né, a entrega de remédios no prazo, né, no caso, né? O Ferris, né, que era esse observador da Federação, ele estava realmente ali muito ressabiado das ideias, né, da Enterprise parar para poder observar esse quasar, né, mas o Kirk falou, não, vai tudo ser feito dentro do prazo, pode ficar sossegado, coisa e tal. O grande problema é que quando a nave auxiliar se aproxima do quasar, você tem uma carga de ionização muito grande em volta dele, né, que acaba com as comunicações, que acaba com o teletransporte, que acaba com a detecção, né, da nave pela Enterprise, né. Praticamente essa ionização faz com que a nave auxiliar desapareça, né, dos instrumentos, né, a Enterprise não consiga achar essa nave auxiliar, né, como se fosse uma agulha no palheiro mesmo, né. Uma coisa que a Uhura consegue fazer é detectar um planeta de classe M dentro né, nas cercanias do quasar, né, que o Kirk achava que se a nave auxiliar caísse, como ela caiu mesmo, ela cairia nesse planeta, tá? Então o Kirk vai orbitar esse planeta de classe M para tentar, né, encontrar essa nave, né, no caso, né? E aí o que acontece? Ele não consegue enxergar a nave, né, porque a comunicação por rádio, detecções, instrumentos, não está nada funcionando, teletransporte, nada está funcionando por causa da ionização. A nave está lá na superfície do planeta, né? São 7 tripulantes que estão lá, por isso que até porque o título original é Galileu 7, né? E você tem o Spock, né, como comandante, né, da missão, né? Você tem o McCoy, né? Você tem o Scott também, né, no caso, né, nessa missão também, e mais 4 tripulantes, tá? E aí é aquela coisa, né? Vai ser o primeiro comando do Spock, né? O McCoy fala isso para ele, né, no caso, né? E aí o Spock, ele, inclusive, ele fala, né? Eu vou fazer esse comando de forma lógica. Não é uma coisa que eu não quero, tá? Não é uma coisa que eu almejava, que eu queria, entendeu? Mas também não é uma responsabilidade da qual eu vou fugir. Ela simplesmente existe e eu vou arcar, né, com essa responsabilidade aí, sem qualquer quesito emocional nisso. Eu vou fazer a missão esse comando de forma totalmente lógica, tá? O grande problema é que a nave ela estava sem combustível, né? O combustível vazou todo, perdeu a pressão do combustível lá, coisa e tal, né? E aí o Scott ele vai quebrar a cabeça, né, para poder botar essa nave para funcionar em órbita, né? Ele fala que a nave nessas circunstâncias não vai poder vai ter que se desfazer de 227 quilos, né? Aí o Spock fala que isso é mais ou menos o peso de 3 pessoas, né?
E aí as pessoas falam assim, quer dizer então que algumas pessoas vão ter que ficar aqui na superfície do planeta e vão ter que ser abandonadas aqui na superfície do planeta? A Spock falou, se for o caso, sim, tá? E quem vai escolher isso sou eu, as pessoas que vão ficar sou eu vou fazer essa escolha da forma mais lógica possível, né? Isso já começa a indispor as pessoas com o Spock, né? Que ele, ao pensar de forma completamente lógica, ele não está considerando a parte emocional da coisa, né? E isso está começando a deixar os humanos revoltados, né, contra o Spock, né, no caso, né? Só que existe um problema pior, né, aí nessa história, né? Esse planeta ele tem nativos, né, que segundo, né, é falado no episódio, são nativos de 3 a 4 metros de altura, né? São os macacões de 3 a 4 metros de altura que jogam umas lanças lá que matam as pessoas, né? Um povo extremamente agressivo, né, no caso, né? E eles começam a atacar, né, a nave auxiliar, né, a tripulação, né, no caso. Eles vão matar 2 tripulantes, né? Quando o primeiro tripulante é morto, o Spock se preocupa mais com o phaser do cara do que com o cara mesmo, né? Porque o phaser é um instrumento que você pode usar para afugentar, né, esses nativos, coisa e tal, né? E as pessoas ficam assim chocadas, né, com a reação fria, né, do Spock com relação ao tripulante morto, né? Elas vão querer fazer um enterro digno, né, para esse tripulante morto, né? E o Spock, como comandante da missão, ele deveria falar algumas palavras, mas o Spock está mais preocupado em botar a nave para funcionar, até porque ele sabe, né, do prazo da entrega dos medicamentos, e ele sabe que a Enterprise não vai ficar ali o tempo todo, né, à disposição deles, né, atrás deles, né, no caso, né? E aí o que acontece? Isso vai começando a provocar, né, mais indignação, né, nas pessoas, né, no caso, né, com relação a essa atitude, né, que o Spock vai tendo, né, de considerar as coisas somente do ponto de vista da lógica, né? É claro que vai ter horas que a lógica vai, vamos dizer assim, ser mais coerente. Por exemplo, né, os tripulantes eles vão querer matar esses nativos, né, para poder afugentar esses nativos. O Spock fala, não, vocês estão pensando de uma forma muito emocional, vocês estão querendo, e aí vocês vão matar, é uma civilização pré-dobra, a gente não pode sair matando todo mundo com phaser ali, os caras jogam lança na gente, a gente tem phaser para desintegrar eles, não pode sair matando. Nesse ponto a lógica está, né, correta, né, no caso, a atitude do Spock está correta no caso, né, que ele está freando, né, as reações emocionais das pessoas para não provocar uma carnificina ali, né. Agora, vai ter essas outras situações, por exemplo, que a lógica não funciona, né, que a lógica não é suficiente para lidar com a situação. Por exemplo, ele diz que o Spock achava que dando tiros a esmo, né, que você afugentaria nessa espécie alienígena, né. Só que ela volta, né? E aí o Spock ele pensa assim, pô, mas a reação lógica é eles ficarem com medo e não voltar, né? Mas aí o Spock fala, aí o Dr. McCoy falou o seguinte, mas você está pensando as coisas muito de ponto de vista lógico. Do ponto de vista emocional, a gente sabe que é uma espécie, entendeu? Que está com raiva, entendeu? Que vai voltar, entendeu? Então, eles são imprevisíveis na lógica, mas se a gente pensar em termos emocionais, eles são muito previsíveis, né? Então, quer dizer, o Spock ele ficava nessa situação aí, né, de pensar tudo logicamente, pensar todos os parâmetros lógicos e as coisas não funcionavam por causa disso. Ele não esperava essa reação emocional dessa tribo nativa, né, do planeta, né, no caso, né? E é interessante também a gente perceber, né, que quando você tem, né, a morte do segundo tripulante, né, no caso, né, o corpo do tripulante está dentro da nave, né, e eles precisam tirar o corpo do tripulante, né, e o pessoal novamente vai querer fazer um enterro, mas agora os nativos estão na iminência de atacar a nave. Então, quer dizer, o Spock, ele acha até correto o Spock não querer fazer enterro nisso, né, nessa situação, né, porque eles estão na iminência de eles serem atacados, mas as pessoas já estavam tão revoltadas com o Spock que ele percebe que se o Spock também não atender minimamente, né, as carências emocionais, né, dessa tripulação, que ele vai perder o controle dessa tripulação. Então ele permite fazer esse segundo enterro, esse segundo funeral, né, no caso, né, só que aí, né, eles já são atacados, né, pelos nativos, uma pedra é jogada em cima do Spock, ele fica preso, né, ele fala, me deixem para trás, coisa e tal, mas aí os humanos reagem de forma emocional, né, e salvam a vida dele. Agora, né,
a reação emocional, né, ela é mais virtuosa do que a reação lógica, né? E aí você tem esses pontos, né, esses dois pontos. Como você reage de forma emocional, como você reage de forma lógica, quando é mais adequado você analisar as coisas friamente, quando é mais adequado você tomar uma reação na base do instinto, da inventividade, né, no caso, né? Na hora que os alienígenas, né, os nativos estão atacando a nave, né, que eles estão lá quebrando, tentando quebrar a nave com uma pedra lá, coisa e tal, né? O Spock estava analisando, poxa, mas eu tomei todas as decisões lógicas, não sei o quê. Aí o Dr. McCoy fala, a gente precisa agora de mais ação do que análise, né? E aí a ordenança que estava num papel totalmente periférico lá, ela chegou e falou assim, a gente precisa de mais inventividade. Como se a inventividade fosse um meio termo entre a análise da lógica e as reações instintivas emocionais, né? Como se fosse um meio termo disso, né? E é muito interessante ver como é que esse episódio vai trabalhando isso. Eles vão usar, o Sr. Scott ele consegue botar a nave para funcionar usando a energia dos phasers, né, que vai ser mais uma decisão difícil que o Spock vai ter que tomar, né, porque se você usa os phasers, né, para poder levantar a nave, tirar a nave do chão, eles vão ficar sem defesas, né, com relação aos nativos, né, do planeta, né. E aí o que acontece? Quando eles botam a nave para subir, né, ele só tem mais 45 minutos ali de combustível para a órbita, né, no caso, né? E o tempo que a Enterprise tinha para poder resgatar, né, a nave auxiliar já tinha acabado. Então a Enterprise estava indo embora em velocidade normal, como o Kirk falou, aquela indo bem devagarinho para ver se ainda ele vê algum sinal ali no caso, né? E aí você estava lá, né, com o doutor, eles estavam lá em órbita só com mais 45 minutos, né? E depois daquilo a órbita ia decair e eles iam queimar na atmosfera. Então o que é que o Spock faz? Ele ali, sem saber o que fazer, né? Ele no desespero aperta um botão e queima o combustível da órbita todo de uma vez. Para quê? Para fazer um trilho brilhante de combustível, né? Para ver se a Enterprise enxergaria aquilo, né? O que acabou acontecendo, né? Enterprise, o Capitão Kirk ordenou que o Sulu desse uma meia volta lá, né? Enterprise volta, né? E acaba, né, teletransportando os 5 sobreviventes quando a nave já estava queimando na atmosfera, né? Então o Spock ele toma uma decisão, né, humana, uma decisão desesperada ali, quando ele se vê num beco sem saída, né? O Dr. McCoy inclusive fala, né, que finalmente ele tomou uma decisão humana, que ele foi lógico o tempo todo, né, que o problema dele estava no coração, né, que não estava na cabeça, que estava no coração, né, quando um tripulante fala que o problema do Spock estava na cabeça, né, dele ser tão lógico assim, o McCoy falou, não, ele estava no coração, né. E aí quando ele vê nessa última tentativa desesperada, né, uma reação emocional, né, o McCoy, né, fica, né, fala, você, né, acabou, né, agindo de uma forma humana, né, coisa e tal. Ele totalmente lógico, ele falou sim, exatamente isso, e lógica e humana, porque você está ali numa pressão de desespero, né, você não é esse computador, né, que todo mundo pensa que é, né, você ainda tem reações emocionais, né. Foi legal essa parte do episódio, a gente perceber isso, né. E o episódio termina, né, com o McCoy conversando com o Kirk na ponte, né, o Spock ele trabalhando, né, e aí o Kirk começa a perguntar, vem cá, esse ato de desespero não foi... você tomou um ato de desespero? Ele falou, tomei sim, né. E você não acha que esse ato de desespero foi emocional? O Spock, não foi emocional. A coisa mais lógica a fazer naquele momento foi fazer aquele ato de desespero, entendeu? Aí o Kirk, então você não vai dar o braço a torcer de que você tomou uma atitude emocional? O Spock, não, senhor. Eu fiz a coisa mais lógica a se fazer com decisões totalmente lógicas. Aí as pessoas na ponte começam a rir, né? E o Kirk fala, o senhor é muito teimoso, né, senhor Spock? Aí o Spock fala, sou teimoso sim, né? E o episódio termina com uma risadaria geral, né? Eu quando vi esse episódio pela primeira vez, lá em 1991, na Manchete, né? Eu achei que esse final foi um pouco... Eu não gostei muito desse final, porque eu achei que esse final foi um pouco desrespeitoso para com o Spock, né? Mas vendo agora em retrospecto, né, muitos anos depois, né, revendo, né, eu acho que esse final foi interessante, por quê? Porque ele ajudou, né,
botou mais um tijolinho ali na construção do Spock, né, e ajudou, né, a aproximar o Spock, né, da tripulação da Enterprise. Ele que foi sempre aquele outsider, aquele cara que está ali no canto, né, as pessoas riram, né, riram dele, né, e começaram a perceber que ele tem também reações emocionais, né? Que ele tem essa birra de não aceitar, né? de se negar a dizer que é totalmente emocional, coisa e tal, né? E isso vai, né, humanizando o personagem, aproximando esse personagem dessa tripulação, que vai ter ele como um personagem muito querido, né? Como vimos nos longas-metragens de Jornada nas Estrelas, de TOS, né? Isso aparece de uma forma muito bem clara lá, né, no caso, né? E tanto que ele depois, né, nos longa-metragens, ele até se dá o direito de ter reações emocionais na frente da tripulação, como vimos no filme da Terra Desconhecida, né, no Jornada nas Estrelas 6, né, que ele já está bem íntimo daquela tripulação ali, né. Agora, muito mais engraçado do que isso foram os diálogos, né, do McCoy com o Spock, né. Isso que foi sensacional, dessa questão de se trabalhar a lógica, dessa questão de se trabalhar a emoção, né. Esses diálogos do Spock com o McCoy foram sensacionais, né? Tipo assim, quando o Spock fala que sempre tem possibilidades, vai ser o primeiro episódio que ele fala que sempre tem possibilidades, que ele falou isso pro Sr. Scott, né? O Sr. Scott chega e fala assim, quando ele já está em órbita ali, a nave vai queimar, né? O senhor sempre fala que sempre teve possibilidades, né? E agora, como é que está essa situação? O Spock falou, talvez eu esteja enganado, tenha me enganado com relação a isso. E aí o McCoy, né, fala, poxa, eu vivi o suficiente, vendo que vai morrer, né? Mas eu vivi o suficiente para ainda escutar que você admitiu que estava enganado, né? Então, quer dizer, tem umas falas entre o Spock e o McCoy que são muito mais engraçadas, que são muito mais deliciosas, que valem muito a pena nesse episódio. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, tá bem detalhado, eu fiz um texto bem detalhado sobre esse episódio, que é um episódio que merece essa análise mais aprofundada, então vocês podem dar uma lidinha lá, tá? E não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, não deixem de curtir, compartilhar, comentar aqui no Diário do Capitão, que isso sempre ajuda a gente demais, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.